Bom dia, pessoal! Hoje eu vou receber o Robson aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre o dia a dia dele, conhecer um pouquinho o Robson, que é nosso associado de Ilhéus. Estou esperando ele entrar aqui. Já tá, daqui a pouquinho ele deve estar entrando. Enquanto isso, aproveitar para lembrar, sábado tem o Marco Zero Digital Ábreda, que vai ser um evento muito especial. Todos os nossos associados Ábreda vão ter acesso também, além das pessoas que compraram para poder estar com a gente no sábado. Lembrando que vai ser 8h30 da manhã, gente. Vocês vão receber os links aí de acesso. Tá super especial, a gente preparou um conteúdo incrível para poder trazer realmente a questão do uso dessas redes sociais, né, para o dia a dia profissional. Tô só esperando aqui, o Robson já deve estar entrando, deixa eu ver se ele já chegou aqui, gente. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Já mandei aqui convidando ele para entrar comigo, só vou esperar ele entrar. Como que vocês estão, gente? De onde vocês estão falando? Mandem aí nos comentários. Oi, Robson, tudo bem? Oi, Lohane, tudo bem? Bem, e você? Como estão as coisas por aí? Um pouco de chuva, mas tá bem. Tá chovendo aí? Aqui tá um Tá, calor, Robson. está me escutando bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Robson, quero agradecer muito primeiro, viu, a sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje. Um prazer te receber. E eu vou te pedir para você poder se apresentar para o pessoal aqui, para quem ainda não te conhece. Então, meu nome é Robson, eu sou advogado desde 2014, sou associado da Ábada desde o início do ano também. Sou estudante de administração pública e, no momento, só. Isso tudo, né, Robson? É isso tudo. Robson. O meu interesse eu conheci a Ábada através do curso, advogando com agronegócio, né? E de lá para cá eu tenho focado os estudos nessa área também. Então, concomitantemente com a advocacia, eu ainda mantenho os estudos nessa área. Nessa área do agronegócio. Robson, eu queria te perguntar um pouquinho, como que você começou a olhar para essa área do direito aplicado ao agronegócio? O que chamou a sua atenção? Como que você começou a se interessar por essa área? Então, o meu interesse pelo agronegócio, propriamente dito, ele já começou um pouco antes até da graduação em Direito, porque eu já tinha feito vestibular para zootecnia, eu já ia Oh, que atuar legal! nessa área já mais próximo do agricultor, mas por questões outras, de greve e tudo mais, acabou que eu não dei continuidade, e aí eu entrei na graduação em Direito. E na graduação em Direito, eu já fui estagiando na área civil e me mantendo já na área civil, porque eu continuei advogando nessa área. Então, assim, por conta da questão de terra, por conta de tudo, eu ainda meio que continuava um pouco ligado ainda a essa questão do agronegócio. Mas meu interesse vem de antes. Robson, e como que é? O que te fez até pensar em fazer zootecnia? Como que você começou já desde antes? Então, desde antes de entrar na faculdade, né? Você já tinha esse olhar, já Já puxava um pouquinho para o agro? O que te chamava mais eu, atenção nessa área? eu, eu fui a criança que assistiu o Lobo Rural, domingo de manhã. Eu sempre Que tive esse legal. vínculo com o campo muito. Antes mesmo de eu saber o significado, eu já sabia quanto estava custando a arroba de soja. Eu já estava sabendo, a saca de soja já estava sabendo dessas coisas todas. Então, assim, foi meio que um caminho natural ir para a zootecnia. Porque já tinha aqui na região, já tem essa questão do gado muito forte, na questão de Tapetinga, Porto Vitória da Conquista também. Então, inclusive, era lá a faculdade de zootecnia. Eu ia me manter já nessa região já da pecuária e tudo mais. Sem falar, né, como aqui na Bahia, né, o São João, a gente sempre ia para fazenda e tudo mais. Então, essa ligação com o campo eu sempre tive. Robson, que interessante, que bacana saber você compartilhar um pouco sobre isso, né? Desde criança assistindo o Globo Rural, que é um programa que eu também adoro, acho riquíssimo, sempre tem os casas de produção
e tá muito interessante. E você falou um pouquinho sobre a sua região, então aí é muito forte mais essa questão da pecuária, como que é um pouquinho aí? Então, Ilhéus funcionou bastante a questão do cacau. O desenvolvimento da cidade, da região, foi com a exportação de cacau, até que veio a vassoura de bruxa e aí deu uma queda considerável. Ela está retornando agora, já novamente com a Desculpa. exportação de cacau. E a gente está tendo um movimento de que não está exportando somente a amêndoa do cacau. Aqui já tem alguns locais que já fazem um chocolate mais gourmet, já está trabalhando, já está exportando o chocolate, não apenas o cacau. Inclusive, eu estava lendo ontem um estudo da Universidade Estadual daqui, a UESC, que ela identificou nesse período seria como se fosse uma intersafra, porque no período de que se retira o cacau, a folhagem e o material orgânico que lá fica está sendo utilizado para a produção de cogumelo. Teve uma boa Legal, que experiência interessante. nessa questão. Tanto aqui a Bahia, o sul da Bahia, que é mais com o cacau, quanto o estado do Pará, que também tem uma forte exportação de cacau, também está investindo nessa questão do cogumelo nesse período. Levando para Nossa, o muito habitual, interessante. seria uma E aí safrinha. dá para fazer uma alternância então de culturas aproveitando os benefícios que a produção de cacau pode trazer para depois a produção de cogumelo. Que interessante, Exatamente. Robson. E o engraçado dessa questão do cogumelo é que ele começou a partir de um estudo para tentar evitar a, a vassoura de bruxa. Eles juntavam esse material colhido e deixavam no canto para evitar infectar. E lá percebeu que estava tendo alto desenvolvimento de Era para cogumelo. evitar o quê? Eu não entendi por que Era que para começou para evitar evitar o quê? a proliferação da vassoura de bruxa, que é uma Que praga que tem no cacau. interessante, gente. Então, aí, Nossa, que bacana. nesse caminho, já desenvolveram uma nova cultura. Inclusive, Muito a maioria interessante. são agricultores familiares e tudo mais, que estão cuidando dessa parte, eles estão estipulando que o preço de venda desses cogumelos está 60% maior do que o habitual. Então, assim, os pedidos já tem mais pedido do que produto para exportar. Robson, e me conta, eu fiquei curiosa. Não sei se você já viu como que funciona aí. Eu não conheço, eu já vi plantação de cacau, mas foi até uma vez que foi fora, então não sei como que funciona no geral, como que é a produção, tanto de cacau quanto de cogumelo. É, tem muita demanda de funcionário. Você tem uma ideia de como que é isso na prática? Olha, eu acho que se assemelha a cana-de-açúcar naquele período de colheita, sabe? Hum, Você vai produzindo, quando chega o ápice de você colher, porque o cacau ele funciona da seguinte forma: você colhe, né? Você quebra aquela casca dele, aí a semente tem que fermentar. Então, você tem um trabalho na colheita do cacau, você tem um trabalho para cortar, depois para tirar as amêndoas do cacau, depois você tem que colocar numa barcaça, que é um local que seca ao sol, e após colocar, você tem que ficar fazendo uma manutenção, você tem que ficar empurrando, tirando, fazendo toda uma movimentação para a fermentação chegar ao gosto do chocolate que a gente conhece. gente, que Então, interessante. tem Então é um todo, trabalho com muitas exatamente, etapas ali, não é tem toda uma só. cadeia. Não, não. E o interessante da produção de cacau é porque aqui a gente funciona mais o cacau cabruca, que é basicamente a árvore de cacau, ela precisa de uma árvore maior de sombra para ela. Então aqui a gente tem muita Mata Atlântica porque tinha muita produção de cacau. E aí Então, não tinha o corte da Mata Atlântica para poder aplicar, né, a cultura do cacau e tudo mais. Então se manteve bastante. Tem Robson, que essa ligação. interessante. Então foram também plantadas árvores para poder dar essa sombra ali para o cacau. Sim. E até a mata nativa.
A foi mata utilizado. nativa, no período de exploração da madeira e tudo mais, os produtores de cacau dentro da fazenda deles evitavam o corte porque era mais lucrativo você plantar o cacau do que você exportar madeira, porque é uma coisa que você retira, vende e ali acaba. O cacau, ele tem uma safra e tudo mais. Então, ele... Ó, que interessante. A Bárbara está falando aqui, como você falou, para combater a vassoura de bruxa, que é um fungo que dizimou a produção de cacau. Que ela viu uma notícia sobre isso, muito interessante. Que aí faz, então, essa produção de cogumelo, né? Eu achei Isso. incrível isso também, não sabia que tinha essa alternância. Na verdade, eu não conheço nada, assim, principalmente sobre produção de cogumelo. Eu nunca vi, eu nem sei qual região do Brasil que é comum. E é bem curioso essa questão, e aí já leva até para o outro sentido de como a gente imagina o agronegócio como uma questão separada, distante da gente, e a gente não percebe o quão próximo está. Essa produção de cacau mesmo, ela fica, de cacau de cogumelo, onde foi desenvolvido, fica a alguns quilômetros da minha casa. E eu não Que conheci legal. por conta do pessoal, eu conheci por conta da notícia na grande mídia. Então, assim, a gente acaba vivendo realmente numa bolha e a gente não percebe o quanto o agronegócio está próximo e está produzindo e tudo mais, e se reinventando, né? O que é importante. E é muito interessante isso, né? Que às vezes é como você está falando. Às vezes até uma produção específica é desenvolvida para favorecer outro tipo de produção. É muito comum, né? Igual aqui na nossa região, muito comum plantar nabo para melhora do solo, para depois plantar outras culturas. Então, para ter aquele tempo ali de descanso da terra, planta-se muito nabo aqui na minha região. Então, isso é interessante, né? A gente saber que às vezes essa questão até da produção, do que vai ou não ser produzido, tem toda uma cadeia ali que envolve essa produção, né, Robson? Sim, sim. E como eu me perdi um pouco, porque eu estou sem óculos, mas como alguém comentou aí, é bem sustentável essa cadeia. A Bruna, gente, tá amando vocês participando aqui com a gente, né, Robson? E a Bruna até falou aqui, ó, pensando em uma produção sustentável para a integração de lavoura e floresta, também é possível com café. Que O bacana! café eu não conhecia. Não, bem interessante mesmo. Eu também não, como eu falei, para mim é muito novo tudo isso, até a produção de cogumelos. E essa questão, então, aí a exportação também é forte, também exporta-se Sim, muito. sim. Por conta da história de riqueza da cidade nesse período de cacau, Ilhéus ele tem um porto, né, que precisava de um porto, e um porto relativamente de um tamanho adequado para a grandeza que é a época a exportação de cacau, e continua sendo utilizado até hoje. Então, assim, acaba sendo como uma válvula de escape de toda a região, até da produção salvo engano, do centro-oeste, ali que já é uma coisa mais de café, também vai, do sudoeste, perdão. O Também escoamento é feito esse aí. porto, exatamente. Robson, achei incrível, assim, saber um pouco dessa alternância das culturas que são mais comuns. E você falou que aí também, então, produz chocolate mesmo, não é só o cacau, mas realmente... É porque está um pouco fazendo um caminho inverso, em vez de exportar a amêndoa de cacau puramente lá fora, né, ter toda uma preparação e retornar como chocolate, já está tendo a produção aqui mesmo de alguns chocolates com um nível de qualidade até superior desse convencional que a gente tem. Porque é uma coisa Nossa, mais que orgânica, uma delícia, coisa... hein? E aí tem as fábricas de chocolate, como que é o processo aí? Aqui tem uma fábrica de chocolate e, e pelo que eu senti desses chocolates gourmets que estão saindo mais, é uma produção também familiar. Eles Olha, fazem na própria fazenda mesmo, já tem todas aquelas etapas de plantio, de secagem e tudo mais, e já a produção do chocolate. não, Robson, eu achei fantástico. E até entender um pouco, né, gente? E é interessante o quanto isso gera empregos, gera uma movimentação de todo o mercado, que é como você falou, né, Robson? Então, desde a produção de cacau que vem aí, por já ter uma floresta nativa que está favorável, a questão da sombra. Então, é forte na produção de cacau, aí depois vem a produção de cogumelo. Para favorecer também a produção de cacau, combater ali um Exatamente. fungo específico, e aí tudo isso, então, o ciclo que leva, né? E aí até a produção final do próprio chocolate, com Sim, exportação. Achei muito interessante, eu não sabia que Ilhéus tinha
essas produções, nem de cacau, nem de cogumelo. Achei bem interessante A conhecer de um pouquinho cogumelo, mais. cogumelo, ela é recente. Eu vi esse estudo, se eu não me engano, ele é de 2020. Ó, Já bem, começou. É, bem, bem eu acho que novo foi mesmo. final de 2020, mais ou menos. Porque foi Robson, bem, como eu te falei, essa questão dos estudos, né, para tentar eliminar. E aí, quando deixou lá um período, pelo que eu vi na reportagem, deixou um período, quando retornou, já estava cogumelo a dar de roda. e eu vou querer também, ó, a Giovana tá aqui, a Gil, tá pedindo pra você depois mandar foto pra gente dos Ah, cogumelos e mando cacau. sim, mando sim. Se você puder fazer um vídeo, a gente sempre recebe e coloca na área de membros também para os associados, para todo mundo poder conhecer como que é, sabe? Na prática, poder ver como que é um Sim, sim, plantio, a sim. produção. Eu não conheço muito bem de como funciona de café, mas eu imagino que sejam até procedimentos semelhantes. Porque ela tem aquela parte de fermentação, de retirada, todo esse A período. secagem, né? Pô, ali para secar. Exatamente. Não, muito Eu não sei bacana. se, não sei se você conhece tanto a de café, mas eu não sei se a de café utiliza a de barcaça. Eu não sei se alguém que está aí online conhece. Gente, alguém conhece Você já ouviu barcaça esse nome, utilizar? barcaça? Eu não conheço Então, barcaça. ela funciona como se fosse uma casa e no telhado dela tem roda. Então você coloca o cacau para secar. Quando está sol, você leva o telhado para longe. E aí pega sol, se porventura chover ou alguma coisa, você volta com o telhado, que é com rodas, e ele Que novamente já interessante. protege. Mas como que é? Me explica a estrutura que eu fiquei curiosa para entender essa barcaça. Você falou que é como se fosse É um uma casa, telhado. É uma como se casa. fosse um armazém. Embaixo fica um armazém, e em cima fica o telhado. E aí eles colocam umas roldanas, e o telhado ele é móvel. Que Então dá para você interessante. levar o telhado para cá e aqui pegar o sol, e depois você retorna com o telhado para proteger durante a noite. Aí, no caso, você retorna ele para dentro e ele fica coberto, como se fosse. E isso, exatamente. Fica um armazém como um outro qualquer. Que interessante. Alguém. Tem uma pessoa A falando aqui, eu garota acho que viajante. falou que no café ela acha que não No café usa. ela não usa. E o Andrade falou que já viu para cacau. No café aqui na minha região é muito comum, terreiro de café, né? Então tem um chão específico ali para o café e aí o pessoal coloca ali. Então, eu Eu acho aqui que na minha região. até pelo tempo de fermentação deve ser menor, né? Mas eu acho que. Ó, ela tá falando aqui que usa sim, pesquisou aqui. Que é uma das técnicas de secagem. Então deve ter produtor que usa, né? Deve ter essa variação, então. Sim, sim. Eu Chama acho que barcaça, Robson. barcaça, eu vou mandar para vocês depois. É todo Adorei saber, conhecer um pouquinho, não conhecia, nem nunca eu tinha ouvido essa palavra, barcaça, achei muito barcaça. interessante. Aqui é Robson, comum porque a gente vê muito, né? e relacionada às questões jurídicas, que oportunidades jurídicas, que oportunidades na área do direito você vê aí nesse tipo de produção, nessas atividades que são mais comuns aí na sua região? Como que você enxerga esse mercado do direito aplicado ao agronegócio aí? Olha, pela demanda que eu vi até o momento, que é onde eu pretendo me aprofundar mais, aqui na região, propriamente, né, o cacau e toda a agricultura familiar, que tem tido uma relevância maior. O café, tem um café também de pequenos produtores e de grandes produtores da região da Chapada Diamantina, eles são exportadores de café. E a pecuária também numa região próxima que era onde eu ia estudar. E essas três áreas, né, eu não sei a pecuária mais até o momento, mas tanto a de café quanto a de cacau, elas demandam bastante produtores. Tem uma questão ali do direito trabalhista que eu acho muito interessante me aprofundar. E olha que eu não era fã de direito trabalhista, como já comentei contigo. Né? Eu adorei, Robson. O Robson me mandou uma mensagem falando assim, gente, você falou, né, Robson, que na faculdade você corria de direito de trabalho. Eu não estudei nem para a prova do OAB, direito do trabalho, sabe? Aquele negócio assim, vou na sorte, mas deu certo. E é interessante mencionar, porque eu acredito que nem todo mundo que tá na live seja da área de direito propriamente dita, pode ser do agronegócio, mas tantas outras. O direito do trabalho interfere até na contagem de horas noturnas, né? Como O você direito de bem, trabalho rural.
Exatamente. Como você bem sabe, as horas são contadas e até propriamente dentro do agronegócio, a pecuária tem uma hora noturna, a lavoura tem outra, tem cada uma começa mais cedo, outra mais tarde. Não tem hora reduzida, o adicional é diferente, é 25 ao invés de 20. Então, o horário é diferente, O lavoura de 9 às desconto, 5, pecuária de 8 às 4. Então, assim, realmente tem muitas particularidades, né, Robson? E tudo isso tem, são tem. possibilidades de soluções que a gente pode levar para o produtor, né? Que às vezes ele não está vendo, ele não tem essa informação. Até a gente mesmo, a maioria dos profissionais do direito, a gente é muito adaptado ao trabalho urbano, né, Robson? Que é muito diferente do trabalho rural. E é muito interessante né, a gente saber a nossa função enquanto advogado, mas com o direito aplicado ao agronegócio. É interessante mencionar, eu tinha notado isso para esquecer, quando eu comecei a divulgar a questão da live, muitos advogados mesmo falavam assim, nossa, eu não conhecia que tinha esse tipo de direito. E aí a gente fica um pouco reflexível, porque assim não é um direito específico, é o direito aplicado ao agronegócio, em diversas nuances, tanto em direito do trabalho, ele vai ter uma especificidade, o direito tributário também vai ter, e aí abraça assim, desde o direito empresarial até todas as demais. Então, assim, a gente levar esse tipo de informação para o agricultor, que não é mais o agricultor que a gente tinha em 1980, já é um agricultor mais técnico, já é um agricultor que usa um drone para fazer aplicação de defensivo agrícola. E que está procurando se profissionalizar cada vez mais, né, Robson? Que Sim, está sim, procurando sim. soluções para sempre poder ter resultados melhores. Isso pode afetar tanto produtividade, como também a questão de redução de custo, a questão do lucro da fazenda. Tudo isso está envolvido, né? Muito ligado à parte de gestão. O Jorge Amado, já voltando um pouquinho ao cacau, o Jorge Amado ele falava, não especificamente um livro, mas assim, ele comentava nos livros, a questão da a fazenda de cacau. Começava com um pequeno agricultor, uma terra que ele comprava, que ele conseguia, que ele ganhava, porque às vezes até invadia mesmo. Uma pessoa sem muita instrução, que só sabia fazer aquele tipo de serviço. Ele realizava aquele serviço, ganhava dinheiro. E aí o filho, ele mandava estudar. Só que ele não mandava estudar nada vinculado à agricultura, à produção de cacau. Ele ia fazer engenharia civil, direito, medicina e retornava. Então, assim, tinha essa quebra geracional da pessoa que sabia produzir o cacau para aquele filho que não sabia. Então, com isso, a gente percebe que o agronegócio, como um todo, e até a agricultura mesmo familiar, ela está entrando numa nova vertente de ser uma mini empresa da família. A gestão do agronegócio já não é mais aquela pessoa que semeia hoje sem saber onde vai semear, sem saber a qualidade da semente, sem saber a época que tem. Ele já tem toda essa cadeia já, né, especializada Robson, eu para acho poder perfeito aproveitar o máximo. isso que você pontuou é muito interessante, porque muitas vezes no direito, em outras áreas, às vezes a gente está um pouco mais. Quando a gente não está tão próximo dessa realidade do agro, do campo, a gente tende a separar muito a agricultura familiar, como se o agricultor familiar fosse um tipo diferente de produtor rural e ter muito essa separação, né? É agricultura familiar ou ele não é agricultura familiar e é um grande produtor rural. E eu vejo que na prática, eu já comentei isso em outra live sobre um artigo que eu li que eu achei fantástico, que esse artigo falava, né, que na verdade não existe essa posição antagônica, que é muito comum que um grande produtor rural que já produz há muito tempo no Brasil, que tenha muitas terras, ele começou com a agricultura familiar. E é uma tendência, né, a agricultura familiar, na verdade, evoluir para uma grande produção agrícola. Não é uma oposição, o agricultor familiar é um tipo diferente. Até produtores rurais que têm grandes produções hoje, eles têm uma estrutura muito comum em agricultura familiar. Uma estrutura que ainda é guiada daquela forma, né? Que realmente a família está envolvida nas decisões, mesmo em grandes fazendas, em grandes produções agrícolas. Então eu vejo isso, a gente tem que ter mais consciência disso, né? Não tem essa E até a divergência. visão de que o agricultor familiar é aquela pessoa que está produzindo só para vender nas sextas e nos sábados de manhã aqueles produtos mínimos para a subsistência. E não é. Até mesmo se a gente for pegar, o plano safra ele vai sair agora em maio.
Plano Safra é quem estabelece os créditos, o investimento, né? Quanto que a pessoa vai ter. E se a gente pegar o pequeno produtor, se eu não me engano, vai até 440 mil reais. E já são Então, valores assim, não é consideráveis. Exatamente, não é... A gente não imagina que a pessoa conseguiu esse valor vendendo na feira final de semana. Então, assim, Não, e tem uma assim, isso que produção, você falou tem uma tecnologia. e é interessante até porque muitas vezes, mesmo quem vende só na feira, gente, esses mesmo os produtores ali na agricultura mais familiar, mais na essência do que todo mundo for considerado essa palavra, eles estão sim preocupados com ter um produto de qualidade, com ter uma profissionalização daquele serviço. A gente tem um cliente que a gente atende que trabalha com venda de café gourmet. E é uma produção totalmente familiar, é um pequeno produtor mesmo, assim, em uma agricultura onde ele trabalha, a esposa dele, os filhos dele, e eles produzem esse café gourmet que eles vendem. Então, assim, é super valorizado o produto deles e eles têm muito esse cuidado, sabe, com todos os procedimentos, com os processos ali, para poder gerar também, agregar valor ao produto que eles estão vendendo, né? Então, Sim, isso é sim. interessante. É porque, assim, é uma pequena quantidade, mas é um produto que tem muita tecnologia, tem muita qualidade por conta disso. Então, assim, pode ser uma pouca demanda, mas ele consegue monetizar mais do que se ele fizesse uma demanda maior sem um cuidado tamanho. Realmente, como você falou, concordo absolutamente. Eu acho que cada vez mais o agronegócio, de uma forma geral, né, ele tem se profissionalizado. E isso até que você falou, né, dessas. Não sei se você chegou a assistir já. Tem uma aula na nossa área de membros da Ábrada com a doutora Gláucia Brasil, do mês de agosto do ano passado. Depois assiste lá, de recuperação judicial. Foi fantástica a aula. E ela falou sobre isso, sobre essa terceira geração que é quando os pais, né, que no início, gente, antigamente, terra, né, Robson? Terra não tinha valor, era muito diferente. Meu avô conta que ele comprou um pedaço de terra lá, um lote a troco de 3 porcos. Então, assim, isso era comum Nossa. antigamente. Então, isso acontecia. A terra não tinha esse valor, a terra era mais trabalho, né? Você ter uma área. Ninguém queria ter que cercar mais área, ter que cuidar de mais área. Mas aí foram construindo, então isso, vieram os filhos e depois essa terceira geração dos netos, que como você falou, muito comum irem para fora, terem feito faculdade fora e agora voltarem. E aí para tomar conta dessas fazendas, dar continuidade naquilo, né? Então, e Sim, aí e a é gente vê essa interessante saber busca. até a responsabilidade do advogado. Porque, assim, o advogado ele já tem um juridiquês, já tem uma forma de falar, e não é nem menosprezando o pessoal do agronegócio, não é. Mas são os termos mesmo que a gente tem que adaptar e tem que fazer essa conversa. A gente já, né, estuda, já conhece muita expressão dentro da porteira, fora da porteira. Então, assim, a gente tem que, como advogado, tem que saber, como vocês sempre falam, não chegar com uma petulância de sou detentor de conhecimento, você fez errado a sua vida toda, então senta aqui que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. A gente Não é tem muito mesmo. mais a aprender, né, Robson? Muito mais. E assim, isso que você está falando, assim, eu também concordo. Às vezes a gente tem essa questão dessa dificuldade de uma comunicação. E eu não, Robson, você já conhece a gente bem, né? Eu não acredito nesse tipo de trabalho. Eu acho que a gente tem que falar para ser ouvido por todo mundo. E às vezes, quantas vezes, eu não sei te falar quantas vezes eu já li alguma coisa numa rede social que eu não entendi. Assim, alguma coisa que algum advogado escreveu e que eu não entendi, que eu tinha que pesquisar o que estava sendo falado ali, um termo que estava sendo usado, às vezes, sabe, uma palavra muito, mas só para gerar essa complexidade que, na verdade, em vez dela aproximar, ela afasta. Ninguém vai, sabe, hoje em dia o tempo de todo mundo é muito valioso, né? Então a gente tem sim que se fazer ser compreendido, né? Ser E acessível até para todo perder um mundo. pouquinho a vaidade e querer saber qual é o sentido real da comunicação. Quer saber transmitir uma informação. Não é a comunicação pela vaidade, usar termos que
né, termos difíceis para poder até achar que isso vai gerar um valor na sua atividade. Como Ninguém se quer. isso fizesse ser um profissional melhor ou não, né? Exatamente, o agricultor ele não quer isso, ele quer saber o problema que tá atingindo ele, porque como a gente sempre fala, o agro não para. E não para não é só no sentido de produção, né, produção econômica, porque ele está sempre aumentando, está segurando balança comercial. Mas não para porque ele tem tempo dele, né? Não tem como você... Uma liminar não vai segurar a chuva. Então, assim, você tem que plantar naquele momento, a semente tem que entrar naquele momento. A gente Então, fala assim, sempre sobre isso. O agro realmente tem tempo próprio. Não adianta a gente querer, sabe? Realmente, o tempo de plantar é tempo de plantar. Não dá, às vezes, gente, para adiar um dia, 2 dias. E como você falou, né? Às vezes chove, tudo muda a programação. Então, isso não é... É, A Giovana tá tá até tendo um falando pouquinho de aqui, ó. falha? Eu acho que deu uma travadinha antes, mas agora já voltou. A Gil falou aqui com a gente, Robson, falou assim, ó, eu comecei acompanhando os pais. Hoje já estou com os filhos dos produtores e a mentalidade deles é outra. E realmente essa mudança, e eu vejo muito hoje uma integração também. Esses filhos levam para esses pais, para os avós, essas novas ideias ali, né? Então tem um equilíbrio. Até mesmo porque é alguém da confiança, né? Porque, assim, querendo ou não, o advogado ele não é muito bem visto nessa questão de confiança pela sociedade, né? Tem alguns que você fala o nome de advogado e já acha que é alguém que quer assinar aqui porque eu vou conseguir ganhar dinheiro em cima de você. Tem uma desconfiança em relação. E quando a gente fala, faça determinada coisa porque é melhor, o filho ou o neto falando aquilo tem um peso maior. Então é importante essa comunicação também com essa nova geração para poder transmitir a informação. Robson, eu acho que é muito importante isso que você trouxe, a gente pensar também sobre isso. A gente ouve muito isso, todo mundo fala isso, né? Ah, advogado, como é que faz? Porque todo mundo é muito desconfiado de advogado, sempre tem uma imagem ruim, né? Como se, advogado, igual você está falando, às vezes vai querer aproveitar alguma situação. Mas eu gosto muito de refletir sobre isso. Por que que isso existe? De onde veio essa ideia, sabe? Isso foi construído por nós mesmos, pela classe da advocacia como um todo. Então, para mim, isso cabe a nós também desconstruir isso. Não adianta a gente pensar, mas não é justo, porque como que vem assim, não sei o quê. Isso vai começar a mudar de verdade quando os advogados, nós, todos advogados, mudarmos a nossa postura também. Com os clientes, com as pessoas que a gente atende, levando sempre essa transparência, né? Que eu sempre falo muito sobre isso, o quanto é importante essa transparência com o cliente, né, Robson? Sim, acima de tudo, né, hoje mais cedo, pouco antes da live, eu estava atendendo uma ligação de uma cliente minha de uma determinada ação que me indicou uma outra ação, outra pessoa que estava com dúvida na ação. E assim, ela me passou informações, né, não estou prejudicando o outro advogado envolvido, até mesmo porque eu não vi o processo, foi só com informações que ela me falou, mas assim, coisas que não existem em canto nenhum, sabe? Então, ele não pagou porque ele se recusou a pagar e aí o nosso caso encerrou. E aí eu falei assim, não é a parte que escolhe se recusar. O juiz manda, não tem opção, né? Então, assim, esse pouco a pouco as pessoas vão ficar aí, ó. Um advogado passou a perna, um advogado novamente me enganou, até mesmo no uso da pouca informação que a pessoa tem. Porque o direito não é uma coisa que ela aproxima, é uma coisa que afasta cada vez mais. E aí até a gente repensar o porquê dessa cultura de ter o direito tão afastado da sociedade. Porque o direito... E, na verdade, o direito faz... e ele faz parte, né, Robson? Eu falo isso. Tudo que acontece, tudo são relações ali que estão ligadas ao direito de uma forma ou de outra. Que depois, se isso tiver um problema naquela situação, pode ser judicializado. Então, eu também vejo essa necessidade da gente trazer esse direito de uma forma muito mais próxima, igual você falou. Se fazendo compreensível, né? Não fazendo
sempre deixando claro para o cliente, sendo transparente com aquela situação. E, gente, isso aí, eu sei que às vezes não é fácil. E muitas vezes a gente tem a sensação de que vai perder fazendo isso. De que tá perdendo. Porque às vezes, Robson, eu vou te falar assim, eu não sei quantas vezes algum cliente veio, a gente fez consulta com algum cliente que queria entrar com uma ação e a gente não entrou. E a gente indicou não entrar. Não sei quantas vezes. E o cliente, não, mas olha, eu quero e eu tô disposto e não sei o que, não sei o que. Só que o que é importante? Passar uma orientação real e transparente, explicar. E é ele que vai escolher sempre. Mas quando a gente é transparente com ele, passa as possibilidades, qual que é o risco, qual que é a viabilidade daquilo, quais que são as alternativas para não ser judicializado também. Eu acho que isso é importante e às vezes a gente tem na cabeça de que estamos perdendo uma oportunidade. Ah, o cliente veio aqui, ele já ia me contratar para eu fazer o processo X e eu mostrei para ele que talvez não era o melhor caminho. E ele foi embora, então, sem fechar a ação. Mas essa pessoa, né, Robson, depois é uma pessoa que ela tem confiança em você. Isso abre muito mais portas, né, Robson? E até mesmo a questão das pessoas entenderem que o advogado funciona somente para a protocolação. Só a utilidade dele é aquele embate. Mas não, como a Gil tanto fala, tem todo o trabalho do preventivo que é muito importante. E importante até mesmo no agronegócio, porque assim, a gente está falando de modo geral. No direito, hoje em dia, para você conseguir a justiça gratuita já é difícil, quando a pessoa realmente tem. Então, assim, você não vai conseguir uma justiça gratuita. Você vai pensar, olha, o meu cliente, ele tem uma fazenda de gado, e aí, mas não tem como ele pagar as custas sem atingir a subsistência. O juiz vai achar que na fazenda de gado é rica, é rio do gado. Então, assim, a gente tem que aprender também, né, a passar essa informação de que a gente serve antes. A gente já Isso atua aí, muito bem antes também. e é muito comum. E também eu acho que isso vem da gente mesmo. É a gente, enquanto profissional do direito, enquanto advogados, que tem que mostrar que existe um lugar nesse extrajudicial que o trabalho do advogado pode sim trazer um resultado excepcional para o cliente. Eu vejo, nossa, Robson, sempre que a gente atende, sempre que a gente fecha alguma assessoria nova, os clientes sempre falam, nossa, eu nunca imaginei que um advogado fazia esse trabalho. Eu não sabia que, sabe, é um susto para as pessoas. E eu vejo até engraçado, Robson, é um susto muitas vezes para todos os outros, para os colegas advogados, sabe? Todo mundo fala, não, mas dá para fazer isso, mas olha, ontem a gente teve uma mentoria e ontem na mentoria uma das nossas colegas falou, olha, mas vocês veem o contrato de compra e venda, o prazo de entrega. Por quê, gente? Porque tudo depois pode ser um problema para o cliente. Então a gente tem que olhar para evitar aquele problema, né, Robson? Sim, sim. Até mesmo porque, né, voltando um pouco naqueles conceitos básicos, o problema no agronegócio, ele não vai se restringir a perder aquele dinheiro daquele problema, porque é tudo em cadeia. Então, assim, um problema que eu tenho em determinado momento da colheita, da plantação, vai atingir todo o restante. Então, assim, e o prejuízo econômico até é muito maior. Não, e é igual você falou, às vezes um problema de uma coisinha, gente, tem um impacto na produção. Sabe, se você teve esse caso nosso, que a gente teve um cliente que fez a compra de defensivos e adubos e atrasou a entrega. E não, gente, não dá para atrasar a entrega, entendeu? É prazo. Como a gente falou aqui, o agro tem tempo próprio. Então, o dia de plantar, tem que plantar. Por quê, gente? A semente está preparada, são dias exatos. A contagem ali, ela é milimétrica. Você não tem como ficar esperando, vamos esperar mais 2 semanas. Não dá, entendeu? Aquele dia, a semente foi preparada com antecedência para naquele dia ser plantada. E aí, se não planta, além da semente, que não dá para esperar, tem todos os funcionários que estão ali, né? Que estão recebendo o dia. Quanto que custa isso? Os valores são muito altos. E fora o prejuízo, como a gente está falando, o risco de um prejuízo, atrasar para plantar, pode isso ter um impacto depois na produção, porque a semente estava preparada. Então é todo um ciclo, né Robson? Desses reflexos, como você falou.
E é interessante que, assim, são situações que o Poder Judiciário não tem como lidar. Até não somente pelo desconhecimento, assim, né, porque não ser uma demanda que vai tanto para o Poder Judiciário, mas a questão de você, essa questão do defensivo agrícola mesmo, que demorou a chegar, uma eventual liminar ou até um dia multa. Até sair. E até que saia, porque assim, a gente vê às vezes que o juiz dá dia multa irrisório, que assim, é mais barato a pessoa não cumprir do que naquele momento ela injetar vontade de cumprir aquilo. Então, assim, o dano é muito maior. Realmente. E às vezes até envolve outras questões, porque assim, um eventual contrato de arrendamento, um eventual contrato de arrendamento no fim. Então, ali naquela colheita, você tem um problema. Você não vai ter uma próxima tentativa. Você perdeu a terra, você perdeu o momento. Às vezes, perdeu até o preço mesmo. Pode inviabilizar o próprio negócio, né, do produtor rural, né, Robson? Como a gente estava vendo recentemente, o valor da soja está muito alto. Por N questões e tudo mais. Mas, assim, uma pessoa que não consegue vender nesse momento, que for vender depois, isso é baixar depois. Não, essa questão de preço, gente, isso aí tem um impacto gigantesco, porque muda de preço, igual a gente também produz, a gente planta alho aqui, um pouquinho de alho, e sempre o preço, essa semana tá um preço, semana que vem dá uma diferença de R$10 por caixa, às vezes R$15 por caixa. Então, assim, é uma diferença de 10%. Gente, é muito alto, sabe? De 10%, às vezes 15%. Então, realmente tem um impacto grande isso. Poucos dias, né, Robson? Às vezes hoje era um preço e amanhã é outro. Principalmente para quem injeta a tecnologia para ter uma margem de aumento de 2%. E aí você investe durante um ano para ter aquele aumento de 2%, 3% e por conta de um problema você vai perder 10%. Só por um atraso. E é interessante mostrar também, né, que no agronegócio, diferentemente das outras vendas, quem está vendendo não é quem dá o preço já vem de fora. Você só adequa, né? Então, assim, uma eventual loja, né, que você pode segurar aquele produto e depois você vai falar assim, não, eu estou vendendo, aumentei esse preço porque eu tive isso e aquilo aumentou também. No agronegócio não é assim que funciona. Você produz e você espera que naquele momento alguém chegue e fale assim, não, então, eu quero pagar muito. Mas ele pode falar, eu quero pagar pouco. Exatamente, né? É o investimento de todo ano. Você planta ali e torce para depois estar com preço bom. Não só na produção agrícola, mas na pecuária também, né? Isso realmente, isso é um ponto fundamental, Robson, porque eu vejo, às vezes, quem não está muito acostumado com essa área, né? Eu vejo muita gente falando, o produtor rural está explorando, olha o preço, olha o tanto que está ganhando dinheiro, não sei o que, não sei o que. Gente, não é. O mercado é que põe o preço em tudo que é produzido. E esse preço é igual, a gente falou isso tem um tempinho, em alguma outra live, eu não lembro exatamente qual que foi, mas nessa questão, né? Que às vezes um ano a pessoa fala, não, mas esse ano foi bom demais. Gente, mas tem que ser bom, porque senão não tinha ninguém produzindo, porque é uma coisa que são anos mesmo. Tem ano que o produtor rural planta, produz, trabalha na pecuária e às vezes não ganha nada. Às vezes perde dinheiro no ano. Então é assim, entendeu? Todo mundo fala, a produção você tem que fazer uma média, dependendo da cultura, de 5 anos para ver se é um bom negócio ou não. De 10 anos para ver se está valendo a pena ou não, né? Então não é assim. Às vezes esse olhar de longe, né, Robson? Às vezes a gente vê só no supermercado o preço e pensa, nossa, que bom, tá um preço caro. E não dá para entender todos os custos que envolvem aquilo ali também, né? Que às vezes variam também. Do dólar, né? A questão do dólar que atinge toda a cadeia também. Então, assim, no momento que você compra, o dólar pode estar em determinado, né, valor e depois ele pode baixar. Tem toda essa questão que também tem que ser levada em consideração. Isso aí, ó. Gente, vocês podem saber isso. Toda vez que sobe, aí subiu, tá tudo mais caro. O que aconteceu? O dólar subiu,
o custo para comprar depois todos os defensivos, todos os adubos, tudo ali vai subir também. Então, isso daí influencia, o custo da produção fica mais alto. E aí, o grande problema, Robson, a gente tem um custo alto nesse momento, que às vezes está vendendo por um preço bom também, e pode ser que no outro ano não tenha esse mesmo preço de venda. Que o mercado tenha colocado outro preço, que esteja mais baixo. E aí você já teve um custo alto na produção, pelo dólar, por tudo isso, está influenciando o mercado aí. E aí é o que acontece. Às vezes vem um ano que o produtor trabalha o ano inteiro, gente, e perde dinheiro. E tem prejuízo realmente na produção. E até puxando, né, um pouquinho disso também, por isso que tem aquela questão de período do arrendamento. Você não pode fazer o arrendamento pelo período que você quiser, você tem que analisar a lei para saber, porque o período da safra está dentro dessa perspectiva de um arrendamento para determinada cultura ser de tal período, de determinada cultura ser para outro período. E o poder se pagar, porque tem muitas adversidades. E nesse ponto aí, por isso que a gente sempre fala, né, Robson? Tanto que é importante conhecer mesmo o agro, conhecer a dinâmica. Porque às vezes, quando a gente vê de fora, assim, e tem o primeiro contato, fala, nossa, mas eu sou obrigado a ter que notificar, o meu cliente tem que notificar a pessoa. Se ele for querer sair da terra, se ele for querer a terra de volta, ele tem que notificar obrigatoriamente. Em 6 meses, com no mínimo 6 meses, é muita antecedência, não tem sentido, às vezes as pessoas falam, né? Gente, é claro que tem sentido. A safra, se você não se organizar com essa antecedência, você não consegue produzir no outro ano, né? Então é necessária essa antecedência, esse aviso. Se o produtor não vai poder continuar na terra porque você vai usar, os seus filhos vão usar, ele tem que saber disso para ele procurar outra terra, porque não é assim. Até, gente, igual a gente também aqui arrenda a terra, Robson. E eu vejo, na prática, a gente vive isso. O quanto é desafiador você encontrar uma terra boa para arrendar, que seja adequada para aquela cultura específica, que tenha a altitude necessária, que seja uma terra que já esteja bem trabalhada ali, né? Que vá dar uma boa produção, para você poder arrendar. Então, tudo isso leva um tempo, né, Robson? Não dá para fazer isso do dia para a noite. E se a pessoa for para assim, para analisar, uma mudança de casa já demanda muito trabalho, né, muitas caixas, digamos assim. Então, assim, você mudar a fazenda como um todo já é né, um planejamento maior. Você não vai pedir uma caminhonete do seu vizinho e colocar tudo ali em cima, botar uma lona em cima e falar assim, então é isso, tô indo, vou arrumar outro lugar. E até porque cada cultura tem uma exigência diferente, tem uma necessidade. Então, tem culturas que precisam de um tipo de terra. Tem cultura que a altitude não importa. Tem cultura... Para nós, no alho, a altitude é muito importante. Então, a terra ali, o ideal é que ela tenha 1.000 metros de altitude, pelo menos 950 metros. Então, para arrendar uma terra, isso tudo tem que ser considerado. E não é, igual você falou, não é igual uma casa. Se você vai mudar de casa, e é uma coisa que dá trabalho, como você disse, né, Robson? Mas quantos outros apartamentos, quantas outras casas tem disponíveis na cidade, né? Para você poder morar. Então, é uma coisa muito mais flexível. E você pega a coisa e vai. Você chama o corretor e ele vai apresentar um menu, né, de casas. Assim, não muito difícil, todas vão ter cozinha, quarto e sala. Então, assim, não vai mudar tanto. Que você vai querer ir em determinado local, mas se não der, tem um transporte ali que funciona. No agro não é assim, né? No agro não é assim. Então, por isso, é importante a gente entender isso. Por que que a lei me exige, no mínimo, 6 meses para essa notificação? Ou para propostas, para poder ou usar a terra, pegar de volta a retomada do imóvel, ou para falar, olha, tem outra pessoa aqui que tem uma proposta melhor. Porque tem que ter esse tempo para a pessoa poder se organizar, né? Se ela for realmente sair da propriedade, ela poder encontrar outra terra, poder tirar ali. Igual você falou também, né, Robson? Considerando essa questão do período da colheita também. Porque a pessoa sempre tem direito de colher o que ela tiver produzido ali, mesmo que esteja um pouco fora desse prazo, né, Robson? E você comentou a questão dos prazos. Eu me recordei, assim, quando eu estava começando a estudar mais, na minha um pouco petulância de advogado da área civil, quando começou a falar de contratos, eu falei assim, não, contrato é o Código Civil. Tá aqui, tá tudo. E aí alguém veio e comentou, então, o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra tem uma função grande. E é um estatuto que, assim, né,
Sem mentira, eu não tinha escutado ainda, eu não tinha visto na faculdade nenhum artigo. Então, Você assim, a teve gente sabe que direito. existe, realmente, depois esquece. Cortou um pouquinho aqui, Travou um Robson. Eu ia te pouquinho. perguntar se você teve alguma matéria de direito agrário ou direito do agronegócio na faculdade. Desculpa, travou um pouquinho a chuva, eu acho que a internet está um pouco ruim por conta dela. Ah, eu te perguntei se você chegou a ter na faculdade alguma matéria nessa área de agrário ou do Não, agronegócio. não. Eu também não tive, O Robson. que E é, o que é realmente. curioso, porque assim, eu tava vendo ontem já, nessa mesma reportagem sobre a questão dos cogumelos, o agronegócio na Bahia, ele funciona, a bocanha, né, 25%. Então, 25% do que é produzido na Bahia, eu acho que é até maior do que o do Brasil. Eu acho que no Brasil está 22%, 23%, É, se o eu não me Brasil tá engano. 21,8, se eu não me engano, o último que saiu. É. Então, assim, você tem uma atividade que, aqui na Bahia, né, gera 25% de renda, e as faculdades que são geradoras de conhecimento, principalmente o curso de Direito, ele não trabalha esse assunto especificamente. Assim, você trabalha o geral, só que o geral não serve mais hoje em dia. A gente quer especialista, a gente quer gente que entenda. Porque, assim, quando eu vou fazer uma cirurgia, né, se eu tiver que fazer uma cirurgia no joelho, eu não vou querer um clínico geral que faça cirurgia. E não estou menosprezando a função dele. Mas a gente quer cada vez mais gente especialista naquilo. Que É, possa, senão. assim, Isso é aplicar o melhor unânime. de conhecimento naquela área. Então, E assim, não a tem gente como. tem... É como você A disse gente, aqui no início, Robson, você falou um pouco sobre isso também, né? Que o direito aplicado ao agronegócio, ele tem todas as áreas do direito ali que tem as suas particularidades no agronegócio. Então não dá para a gente olhar para isso de uma forma geral. Não é geral, né, Robson? Como a gente já viu, como você está falando, a gente tem uma lei específica dentro de cada área do direito para o agronegócio. Então, no trabalhista é, tem o trabalho rural, tudo diferente, previdenciário rural, tributário aplicado ao agronegócio, tudo diferente. Então, são muitas particularidades, né, Robson? sim. E a gente meio que trabalha com tudo, né? Porque a gente pega todas as áreas do direito, só que especificando, puxando daquilo só que serve para o agronegócio. O que, o que é bem específico, né, do direito mesmo. Exatamente. Eu também vejo a necessidade que tem disso. Aqui, por exemplo, eu também não tive nenhuma disciplina, nem agrário, nem ligado ao agronegócio, infelizmente. E aqui em Minas, 33% do PIB é do agro. O agro responde por 33% do PIB. Eu sei que no Mato Grosso, por exemplo, que é um dos estados do Brasil onde o agronegócio é mais forte, lá é mais de 50%, 50,5% do PIB do Mato Grosso vem do agronegócio. E eu sei que lá também tem faculdades que não têm disciplinas ligadas, faculdade de direito. Então a gente vê, né? Olha o quanto é importante isso. A gente sai sem ter base nenhuma, né, Robson? Você falou isso? Eu lembro, não sei se você já viu o Luiz contar isso. A primeira vez que ele pegou o vadimeco e foi procurar o Estatuto da Terra, e não tinha no vadimeco, né? Confesso que eu fiz isso também. Depois ele contou essa história e eu me identifiquei muito, né? Porque é interessante, porque assim, a gente não vê na faculdade e a gente, né, naquela divisão, assim, prova da OAB, para quem não é da área, ela pega diversas áreas do direito e estabelece a quantidade de questões para você ver, para você estudar e pontuar. Algumas têm 10, outras têm 2, uma só questão, e a gente não vê nada específico assim do agro, que está aí, né, representando muito da economia e precisando de profissionais que entendam realmente. Então, assim, a gente não vê nenhum estímulo até para a pessoa se achar nesse caminho. Eu também, a OAB não teve nada sobre agro, de nenhuma área. E também, igual eu que sou especializada em trabalhista no agro, eu não tinha visto nada sobre isso, até foi só realmente quando eu mesma comecei a estudar. Eu não tinha tido nem. Eu tinha feito pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho,
tinha feito a faculdade inteira, né, com muitas disciplinas de trabalho, e eu nunca tinha visto nada direcionado ao agro. Então, realmente, sabe, é uma carência muito grande que a gente tem. E se for analisar assim, a minha ótica e a minha perspectiva, porque antes de formar eu estagiei tanto na Justiça Federal, 2 anos, e também na Cível. Eu fiquei na Vara Cível 2 anos. Então, assim, o que seria mais próximo do Cível, onde eu poderia ver também, assim, não tive esse contato também. E como falei antes, assim, Ilhéus ela teve uma produção muito forte na questão do cacau. A agricultura aqui tem um peso, principalmente familiar. E aqui tem a universidade estadual e federal, além de diversas outras particulares também. E a gente não vê nenhuma abordando isso. Então fica muito naquela questão, assim, o agricultor sozinho, ele que tem que buscar também. Infelizmente, né? Essa informação ela É. falta para todo mundo, não só no campo. Robson, o papo tá muito bom, passou voando aqui. Já tá acabando, eu já vou ter que encerrar, porque tá quase acabando. Estamos nos últimos minutos. Eu amei, eu realmente amei. Nem vi que estava acabando, até levei um susto aqui agora. E antes da gente finalizar só, Robson, eu queria te perguntar como que tem sido essa trajetória de se especializar no agro? Como que você, o que que você tem achado de fazer parte da Ábrada desde que você entrou aí? Como que tem sido tudo isso? Olha, eu comento comigo que esse período de estudo é uma nova faculdade. Porque, assim, eu já tive direito Cortou, tributário. você pode repetir? Posso sim. Eu tenho comentado que é como se fosse uma nova faculdade. Porque, assim, Bacana. eu fiz né, a escolha da OAB, a segunda prova, foi em direito tributário. Então, eu estudei muito direito tributário. Mas aquela aula de direito tributário que o professor deu foi, assim, o que foi que eu sabia de direito tributário. Assim, Que um aula, outro né? mundo, exatamente. É toda uma nova faculdade mesmo, parece que é um novo curso. A questão do direito trabalhista também. Assim, eu pegar tudo que eu fiz na faculdade de Direito e reestudar com novos olhos. Então, assim, é desafiador, principalmente nesse período de pandemia, né? Porque todos os advogados, mas principalmente o do agro, a necessidade de sair, de estar no campo, de estar envolvido com o agricultor. Então, assim, a gente não tem essa vivência nesse momento. Não, Então, realmente, Robson. E eu vejo também, até esse foi o propósito, quando eu e o Luiz a gente desenvolveu esse projeto e criou a Ábrada. Eu lembro que era muito por isso. O quanto a gente não encontrava material, sabe? O quanto é difícil achar um material que seja prático e direcionado realmente a esse dia a dia de trabalho do advogado, né? Nessas áreas específicas, que é como você falou, é um novo olhar. Eu também sinto isso em cada aula, sabe? Não é, eu compartilho disso. Eu acho muito gostoso você falar, porque eu também tenho esse mesmo sentimento, assim. a gente tem essa sensação mesmo de que é uma nova visão de um campo esquecido durante muito tempo. Robson, mas eu quero te agradecer muito, viu? Tô vendo aqui a mensagem da Bárbara falando que foi a primeira live da Bárbara que conseguiu assistir ao vivo e que adorou. Foi muito bom. Então, Parabéns. Agradecer. Bárbara, obrigada por ter ficado aqui com a gente, né, Robson? Contribuído também. apesar da internet, mas eu acho que funcionou. Não, foi ótimo. A Gil também participou muito com a gente. Todo mundo comentando aqui, Eu gente. posso mandar Obrigada um pelas beijo para Gil? participações. Claro, Para fica à ela ficar vontade, bem. Robson. Estamos em casa. Aproveitar o meu momento Xuxa aqui e mandar um beijo para todo mundo. Não, mas é até Gil mesmo. Eu tava né, inicialmente quando eu entrei, eu tive muito contato com ela e até na vivência que ela já tem já trabalhando. Então, assim, ela tem sido fantástica. Como todos os outros também, sempre muito solícitos. Eu até estava comentando, um pequeno comentário, fizeram uma pergunta, né, sobre como adquirir terra e saber que ela não está com problemas e tudo mais. E aí foi assim, muita gente respondendo. Aquela Eu pergunta não, ali
Valeu ouro, né, Robson? Eu também, eu falei com o Luiz, nossa, a gente tem que encadernar isso daqui, essas respostas. Eu falei assim, gente, eu não tenho essa demanda no momento, mas assim, eu salvei, porque assim, eu sei que quando precisar vai estar lá. Gente, Então, só para contextualizar, foi uma pergunta que um associado mandou na nossa comunidade privada, né, Robson? E que aí sim. tiveram várias respostas, cada um com um olhar e trazendo uma coisa diferente que tem que ser considerada ali. Riquíssimo, realmente. Também quero até agradecer. Muita coisa que eu nem passava pela minha cabeça. E que essa é um pouco da função da questão da comunidade, né? Trazer diversos olhares, várias perspectivas, principalmente aqui, porque é cada um de um canto do país. Robson, vai acabar, estamos nos últimos segundos aqui. Muito, muito obrigada. Foi uma delícia falar com você. Eu amei mesmo, foi um prazer te receber, viu? A Gil tá falando aqui que você é um fofo, te mandando um beijo. Um monte de gente falando aqui, ó, que amou a live. Muito obrigada mesmo pela participação super especial, Robson. Muito obrigado pelo convite também. Depois a Muito gente obrigado marca pelo outra. bate-papo. Com certeza. Tchau. Beijo, bom dia, tchau, tchau.